Já o Flamengo procura interessados em Gonzalo Plata. A situação do atacante equatoriano não é boa. Já o Flamengo tem como prioridade a renovação de 2 atletas titulares absolutos. Quero falar ainda sobre o sorteio da Copa do Brasil, as últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Você gostou do sorteio do seu time na Copa do Brasil? Nessa segunda-feira a CBF reuniu dirigentes dos clubes e fez o sorteio da 5ª fase que marca a entrada das equipes da Série A na competição. Dá para contar que Palmeiras e Corinthians foram os maiores sortudos. Palmeiras enfrenta o Jacuipense, time da Bahia, que até fez bom campeonato estadual, mas está bem distante da realidade financeira alviverde. Já o Corinthians encara o Barra, de Santa Catarina. Barra que foi campeão da Série D no ano passado, Barra que foi campeão catarinense esse ano, mas é um time de 3ª divisão nacional. O Grêmio pega o Confiança, campeão em Sergipe, o Vasco pega o Paysandu, campeão lá em Belém, no Pará. Queria contar sobre os confrontos de times da Série A contra times da Série B. Atlético Mineiro e Ceará, Cruzeiro e Goiás, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. A gente ainda vai ter Fluminense e Operário, Inter e Atlético, São Paulo e Juventude. Há também jogos de times da Série A, como Flamengo e Vitória, Bahia e Remo, Botafogo e Chapecoense, Red Bull, Bragantino e Mirassol, Santos e Curitiba. Tem também um confronto de times da Série B com Fortaleza e CRB. Quais foram os times que deram sorte? E aqueles que deram azar, já uso o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Preciso falar sobre o Flamengo, que tenta, em caráter de urgência, renovar o contrato de 2 titulares absolutos. Eu me refiro ao goleiro Rossi e ao zagueiro Léo Pereira. Ambos têm contrato até dezembro de 2027. A preocupação maior nem é com o período de contrato, mas sim com a valorização que eles merecem depois dos status que alcançaram. Léo Pereira, recentemente convocado para a seleção brasileira, a preocupação é de que ele seja alvo de propostas do exterior na metade do ano. Diante desse cenário, assim que voltar dos amistosos contra Croácia e França, será chamado para a extensão do seu contrato, com direito ao aumento salarial e também prorrogação do vínculo. O Rossi trabalha nos bastidores para ter seu vínculo renovado desde o ano passado. O goleiro super identificado já se declarou apaixonado pelo Rio de Janeiro e pelo Fla. Rossi, que é argentino, chegou a dizer que pretende se aposentar no Flamengo. Há outras negociações e renovações de contrato para essa temporada que ainda não começaram. 4 jogadores do Flamengo têm contrato somente até dezembro. Casos de Everton Cebolinha, que não deve ficar, Alexandro, lateral esquerdo, Bruno Henrique e Danilo. A tendência é que Alexandro e Danilo estendam os seus contratos. Bruno Henrique vai ter de aceitar uma redução salarial para ficar. O Flamengo está disposto a vender Gonzalo Plata. É óbvio que ninguém vai dizer isso de forma pública, mas é consenso dentro da Gávea que o Plata vai jogar cada vez menos desde a chegada de Leonardo Jardim. Atacante equatoriano de 25 anos de idade, enorme potencial e muita bola, mas enorme causador também de problemas extracampo. Cara que gosta da noite, vive chegando com problemas de atraso, não é profissional como se deve. Inclusive, Plata gerou uma série de pequenos problemas para o Felipe Luiz, enquanto o Felipe era o técnico do Fla. Isso porque ele era condescendente com o comportamento do Plata e sempre o utilizava como titular. O Felipe Luiz chegou a ser cobrado por alguns dos líderes do elenco que queriam atitudes mais enérgicas. Com o Leonardo Jardim, substituto de Felipe Luiz, a situação é completamente diferente. Ao chegar e perceber que o Plata tinha esse modus operandi, Leonardo Jardim já decidiu, por exemplo, nem sequer relacioná-lo para a partida do último final de semana, empate 1-1 contra o Corinthians. Plata, que tem 11 jogos, 1 gol e nenhuma assistência na temporada, só jogou 4 minutos nas últimas 3 partidas. Esses 4 minutos diante do Botafogo. Contra Remo e Cruzeiro, nem sequer saiu do banco. Se a gente incluir também o jogo em que ele não foi relacionado por opção do Leonardo Jardim, são 4 partidas e 4 minutos disputados. Ficando bem claro que o Plata não faz parte dos planos. Difícil imaginar que a essa altura do campeonato ele consiga mudar radicalmente seu comportamento. E diante desse cenário, o Flamengo está disposto a ouvir propostas pelo jogador na metade da temporada. Plata que foi comprado do futebol do Catar por 3 milhões e 800 mil euros. Caberia no seu time do coração, já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa, beleza? Ó, galera, vou começar falando desse assunto envolvendo o Neymar aí. Não sei se vocês viram que o jornalista Léo Dias publicou que o Neymar participou de um torneio de pôquer
no dia e no momento que o Santos jogava contra o Cruzeiro, jogo esse que o Neymar não participou por um controle de carga. Pois é, mesmo chegando a data FIFA, ele foi poupado de um jogo para não se machucar. E aí o Léo Dias publicou que ele participou desse evento de pôquer. O Neymar veio publicamente dizer que até participou, mas de maneira online, fez até um merchan lá, um jabazinho da empresa do pôquer, mas disse que era online, que estava na casa dele e tal. Porém, o jornal espanhol AS, ou AS, só para ajudar a compreensão de vocês, detonou o Neymar, dizendo que o Neymar chegou ao fundo do poço. O jornal espanhol detona Neymar após campeonato de pôquer. Atacante aproveitou a ausência em jogo contra o Cruzeiro por controle de carga para disputar torneio de pôquer. Eu continuo com a minha opinião, né, por causa desse episódio. O Neymar não tem que ser convocado para a seleção brasileira e a minha opinião é que o Carlo Ancelotti não vai chamar o Neymar, tá dando apenas a corda para ele se enforcar. Foi assim na ida do Carlo Ancelotti para o jogo contra o Mirassol lá em São Paulo, que o Neymar foi poupado, preservado também, e o Neymar vai apenas se enforcando sozinho. No fim das contas, o Carlo Ancelotti, de uma maneira extremamente inteligente, na minha concepção, está apenas adiando o anúncio final, que será na convocação para a Copa do Mundo, quando o Neymar não estará na lista. Em nenhum momento ele foi chamado, em nenhum momento parece querer ir para a Copa do Mundo, porque pouco joga, e agora fica fazendo postzinho envolvendo campeonato de pôquer, canal no YouTube, enfim. Eu acho que o Neymar está já naquele processo de transição para deixar o campo e se tornar uma celebridade. Vamos falar de Flamengo agora, porque o Flamengo renovou o contrato de dois jogadores que eu considero importantes, tá? O meia Guilherme Gomes e o atacante Douglas Telles. O Flamengo acertou a renovação de contrato desses dois jogadores que atualmente estão naquele processo de transição sub-20 profissional. O meia Guilherme Gomes e o atacante Douglas Telles. Os dois contratos foram estendidos até dezembro de 2028. Obviamente a multa rescisória aumentou. Guilherme Gomes, para quem não sabe, ele tem 20 anos, está no seu último ano de sub-20, ou seja, em 2027 ele é obrigado a passar para o elenco profissional. Vai ter espaço? Não sei. Eu acho que ele tem potencial e mesmo que não tenha espaço no elenco profissional, o Flamengo tem a obrigação de negociar esse jogador com uma boa cifra, porque ele tem muito potencial e já mostrou isso. E falo mesmo do Douglas Telles. Embora não seja o último ano dele de sub-20, ele não participou da Libertadores sub-20, porque a Libertadores sub-20 foi disputada na altitude e ele, por uma questão de saúde, não pode jogar partidas na altitude. Ele tem apenas 18 anos, mas é um jogador que eu particularmente gosto muito. Atacante de ponta que joga com o pé trocado, na ponta direita ele é canhoto, tem uma boa finalização, já mostrou isso nos jogos que ele entrou em campo com o time profissional, sobretudo com o técnico Felipe Luiz, que gostava muito desse jogador, das características dele. E por falar em um jogador do sub-20, tem um jogador que eu sempre elogio, que para mim tem um grande potencial e pode seguir os passos do ídolo Júlio César, o goleiro Léo Nanete. Que potencial tem esse jogador? Demonstrou novamente isso na Libertadores sub-20, foi um dos destaques, tem apenas 18 anos, tem um futuro brilhante, super promissor, e ele foi chamado pela segunda vez pelo técnico Carlo Ancelotti para completar os treinos da seleção brasileira, dessa vez lá em Orlando, onde eles estão se preparando para os amistosos contra a França e Croácia. É a segunda vez que Carlo Ancelotti chama o Léo Nanete para completar esses treinamentos. A primeira vez foi em setembro. Vocês acham que ele está fazendo isso por coincidência? É claro que não. Ele faz isso com o aval do preparador de goleiros da seleção brasileira, que é nada mais, nada menos que Taffarel. Você que me acompanha e não viu o Taffarel jogar, eu felizmente peguei o Taffarel, sobretudo na Copa de 98. Eu tinha apenas 8 anos, mas eu lembro muito daquela Copa do Mundo e o Taffarel foi um grande destaque. Fanzaço. Então assim, Léo Nanete, aproveita essa oportunidade, você tem um futuro muito bom mesmo. Se souber ter cabeça, tenho certeza que você ainda vai dar muitas alegrias ao torcedor rubro-negro, porque você é rubro-negro de carteirinha. Chegou ao Flamengo com 8, 9 anos e está aí com 18 anos
performando muito bem com a camisa rubro-negra. Sucesso, Léo Nanete, você merece. E para finalizar nosso vídeo, galera, vou dar um recado para vocês. Vocês estão pegando pesado com a Arrascaeta. As críticas são justas, é um jogador que ainda não se encontrou nessa temporada 2026, mas dizer que o Arrascaeta está se poupando para a Copa do Mundo, dizendo que a Arrascaeta não presta mais, dizendo que o Arrascaeta tem que sair do... Gente, o que é isso? Aonde vocês querem chegar, cara? Que extremismo é esse? Ou o cara vale muito ou não vale nada? O cara tem que estar sempre performando em altíssimo nível. Nem Messi e Cristiano Ronaldo performam em altíssimo nível todos os anos da vida deles, em todas as temporadas. O Arrascaeta no passado começou mal também, depois a gente viu no que deu. Melhor jogador aí do futebol brasileiro, artilheiro. Calma, tenha calma, torcedor rubro-negro. O Flamengo passou por um processo de mudança no planejamento, mudança de treinador, metodologia nova. Calma, vai encaixar, tenha paciência. É óbvio, criticar é normal, avaliar a partida. De fato, ele não foi bem contra o Corinthians, errou no momento da expulsão do Everton Araújo, mas dizer que não presta, dizer que está se poupando para a Copa do Mundo, me dê paciência, né? Valeu, galera! Fala, minha turma, beleza? Mais um giro de notícia pra vocês. Então peço humildemente pra você chegar aqui dando like nesse vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações pra ficar sempre atualizado nas últimas notícias, informado do maior clube do Brasil. Então, rapaziada, um grande abraço pra você. Segue pra nós ficar atento e atenado sobre tudo que está sendo falado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Mengão, queridão.